turminha do quinto ano. Eu sou a professora Laiana e a partir de hoje nós vamos juntos conhecer um pouquinho sobre os mistérios da natureza, do universo. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, de número 10, nós vamos falar um pouquinho sobre movimentos de rotação e translação da Terra. Antes de a gente entrar no assunto em si, a gente precisa definir dois conceitos: o conceito de movimento e o conceito de referencial. Observe na sua tela este desenho. Tem um rapaz observando o movimento do ônibus, a passagem de um ônibus, certo? Dentro do ônibus tem alguns passageiros. Ele está observando o movimento em que este veículo está fazendo, em que o ônibus está fazendo. Para ele, o ônibus está se movimentando. Movimento é a mudança de posição no decorrer do tempo em relação ao dado referencial. Então, o rapaz ele é o referencial e ele está vendo a mudança de posição no decorrer do tempo desse ônibus, certo? Ele está acompanhando o movimento, a mudança do tempo. A mudança de posição no tempo. Referencial é algo que está observando o movimento. Então, aqui neste caso, o homem ele é o referencial. E o ônibus é o movimento, é o que está sendo observado, certo? Mas, os passageiros que estão dentro do ônibus, para eles é diferente. Quando muda o referencial, o movimento também muda, tá certo? Para os passageiros que estão dentro do ônibus, o ônibus está parado. E quem está se movimentando é o rapaz que está sentado. Então, dependendo de quem está observando, da sua posição, onde está observando o movimento, esse movimento ele pode estar em repouso, pode estar parado ou pode estar se movimentando, certo? Vamos ver se vocês conseguiram compreender. Vamos responder algumas questõezinhas. Observe aqui na tela. Aqui eu tenho uma criança andando de bicicleta e tem um amiguinho que a avistou, certo? Olhe bem para as cestas de flores que está na bicicleta. Para a criança que está andando de bicicleta, essas flores estão paradas ou estão se movimentando? E aí? De acordo com o referencial da criança, quando ela olha para baixo, as flores estão paradas ou se movimentando? Estão paradas, não é isso? Já para o menino que está observando de longe, de fora, certo? As flores das cestas da bicicleta estão se movimentando, estão em movimento, certo? Então, dependendo de quem está observando algo, certo? Pode estar se movimentando ou pode estar parado. Agora, vamos ao nosso assunto de hoje? Vamos conhecer agora sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento em que a Terra gira em torno de si mesma. Observe aqui na imagem. Nós temos o planeta Terra se movimentando, certo? Dando um giro em torno de si mesma, em torno de um eixo imaginário. Essa movimentação, ela ocorre durante 24 horas. Então, para ela dar um giro completo, certo? A Terra leva 24 horas. Esse movimento de rotação, ou seja, esse movimento em torno de si mesma, é responsável pelos dias e pelas noites. Se vocês observarem bem aqui na tela, há uma parte que está recebendo a luz solares, os raios solares, e tem uma parte que não. Então,
A parte que recebe os raios solares acontece o dia, certo? Porque é a parte do planeta Terra que está claro. Já a outra parte que está afastado desses raios solares acontece à noite, porque ela não recebe os raios, então ela não tem essa iluminação. Vamos agora tentar ver um pouquinho na prática como seria esse movimento de rotação, esse acontecimento do dia e da noite, certo? Observem aqui na tela. Há uma parte do planeta Terra que está escuro e a outra parte que está claro, certo? É justamente por causa dessa aproximação com o Sol. Apenas uma parte do nosso planeta recebe os raios solares. Nessa parte do planeta é dia. Na outra parte que não recebe os raios solares é noite. E aí, no decorrer, certo, do movimento, vai se trocando. Na parte que era dia, se torna noite, e na parte que era noite, se torna dia. Então, ó, esse processo de rotação, essa volta em torno de si mesma, que dura 24 horas, um dia, ela é responsável pelos períodos do dia e da noite. Conseguiram compreender como acontece o movimento de rotação e o que acontece por causa dele? Tentem fazer isso aí em casa. Peguem um globo ou então uma bola que tiverem em casa com a luz da lanterna de um celular. Testem aí para a gente ver se realmente não fica apenas um lado, certo, dessa bola, desse globo, recebendo os raios do seu celular, a luz do seu celular, e o outro fica escuro. Vocês já ouviram quando se alguém já falou alguma vez assim, movimento aparente do Sol? Vocês já ouviram essa frase? O movimento aparente do Sol, ele ocorre porque nós que estamos dentro do planeta Terra, quando olhamos para o céu, certo? Lá para o universo, nós vemos as coisas se movimentando. Nós vemos o Sol de dia em um lugar e quando a gente olha lá de tardezinha, ele já não está mais no mesmo lugar. Ele está do outro lado. A gente vê a Lua se movimentando, a gente vê as estrelas se movimentando, mas, na verdade, é nós que estamos nos movimentando. O Sol, a Lua, as estrelas, elas estão paradas. Nós estamos acompanhando o movimento de rotação da Terra. Só que como o nosso referencial está dentro, certo? Nós não percebemos esse movimento. Mas se um dia a gente pegar um foguete e for lá para o universo e a gente olhar lá do universo planeta Terra, a gente vai perceber que, na verdade, lá nós estamos parados e o planeta Terra é que está se movimentando. Então, esse movimento em que o Sol faz de acordar no oeste e se pôr no leste, esse movimento é o movimento aparente do Sol, certo? Aparente, porque na verdade ele não está se movimentando, ele está aparentemente se movimentando. Vamos conhecer agora o segundo movimento, o movimento de translação. Observe aqui na tela, certo? A gente viu que o planeta Terra faz um movimento de rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo. Mas além desse movimento, a Terra também gira em torno do Sol. E esse movimento que ele faz em torno do Sol, como mostra aí a imagem na tela de vocês, é o movimento de translação. Para dar uma volta completa em torno do Sol, para finalizar esse movimento, certo? A Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, que é a duração de um ano terrestre. Percebam que
leva aproximadamente 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas restantes foi juntada, certo? A cada 4 anos, e aí foi criado o ano bissexto. Então, o ano bissexto ele acontece a cada 4 anos e ele é colocado no mês de fevereiro. O mês de fevereiro, no ano normal de 365 dias, certo? Ele vai até o dia 28. Mas nos anos bissextos, que é acrescido essas 6 horas restantes dos 4 anos que se passaram, certo? E juntando essas 6 horas dá um dia, esse dia ele é acrescido no mês de fevereiro. Então, ao invés do mês de fevereiro, no ano bissexto, ter 28 dias, ele passa a ter 29 dias. E o ano, ao invés de ter 365 dias, passa a ter 366 dias no total. O movimento de translação, ele é responsável por ocorrer as estações do ano. Vamos compreender um pouquinho como é que acontece esse processo das estações do ano? O surgimento das estações do ano é consequência do constante movimento em que a Terra se encontra. Essas estações nos ajudam a perceber os ciclos da natureza, como aquecimento, resfriamento, perda das folhas ou o florescer das flores. Durante o movimento de translação, durante esse movimento em que a Terra faz em torno do Sol, a incidência de luz solar é diferente em cada região, devido à inclinação do planeta. Lembra que lá no início a gente viu que o planeta ele não é reto, certo? Ele tem uma leve inclinação. Vocês viram também lá no globo que o planeta Terra ele não é retinho, certo? Ele tem uma leve inclinação de aproximadamente 24 graus. Por causa dessa inclinação, quando o planeta Terra ele vai girando em torno do seu próprio eixo e girando em torno do Sol, uma parte, certo, do planeta recebe mais raios solares e outra parte menos raios solares. Essa parte que recebe os raios solares é verão. E na parte que recebe menos raios solares é inverno. E na medida em que vai se movimentando, certo? Ele vai orbitando em torno do Sol, vai se mudando a posição. Onde era verão se torna inverno, onde era inverno se torna verão. E no decorrer da passagem, também vai ocorrendo a primavera e o outono, que é a passagem entre o inverno e o verão, certo? Então, no lado do planeta que recebe mais luz solares é primavera e no outro é outono. Então, por causa da inclinação da Terra e por causa da sua translação, ou seja, o movimento em torno do Sol, acontecem as estações do ano. Vamos responder algumas questãozinhas? Vamos lá. O movimento de rotação, ou seja, o movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo, ocorre na direção. O movimento de rotação ocorre do norte para o sul, do leste para o oeste ou do oeste para o leste. Lembra lá no iniciozinho da aula? A professora falou que o movimento ele começa do oeste para o leste, certo? Ele ocorre em sentido anti-horário. Então, a opção correta é do oeste para o leste. Vamos para mais uma. Marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos pensar aqui, vamos analisar. Letra A. A Terra leva
24 horas para realizar uma volta completa em torno do seu eixo. Está correto ou está incorreto? Está correto. A Terra leva 24 horas para realizar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Esse é o movimento de rotação. Letra B. Rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Rotação é o movimento que ocorre ao redor do Sol? Não, falso. Este é o movimento de translação. Letra C. O movimento de translação é responsável pela sucessão dos dias e das noites. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, isso mesmo. Não é o movimento de translação, é o movimento de rotação que é responsável pelos dias e pelas noites. Letra D. O movimento de rotação é responsável pelas estações do ano. E aí, é o movimento de rotação que é responsável pelas estações do ano? Não, isso mesmo, essa sentença é falsa. O movimento que é responsável pelas estações do ano é o movimento de translação. Letra E. Translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. E aí, verdadeiro ou falso? Isso mesmo, verdadeiro. É a translação, é o movimento de translação que ocorre em volta do Sol. Vamos para mais uma? A ocorrência das estações do ano é um processo natural que tem origem na. A gente vai marcar apenas a verdadeira. Letra A. Formação dos equinócios e no movimento de rotação da Terra. Letra B. Inclinação do eixo terrestre e no movimento de translação da Terra. Letra C. Distribuição das zonas climáticas e no movimento de translação da Terra. Letra D. Influência de satélites naturais e no movimento de lutação da Terra. Qual dessas opções é a opção correta? Qual dessas opções é a ocorrência das estações do ano? E aí, quem respondeu a letra B acertou. As estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação na Terra. Vamos para mais uma. Observem aqui os quadrinhos, certo? O menino está observando, que em diferentes períodos do dia, a sombra da árvore muda de posição. Por que a árvore muda de posição? Vamos responder aqui? Letra A. Pela posição vertical da árvore do menino. Letra B. Pela posição do menino em relação à árvore. Letra C. Pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra. Ou letra D. Pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície da Terra. Por que ocorre essa diferença de posições da sombra da árvore? Quem respondeu a letra C acertou. É pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra, que tem essa mudança, certo? Esse movimento da sombra. Vamos agora resumir o que aprendemos hoje? Nós aprendemos que a Terra, ela não está parada no espaço, certo? Ela realiza dois importantes movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. A gente viu que o movimento de rotação é o movimento em torno do seu próprio eixo.
E esse movimento dura aproximadamente 24 horas, tendo como resultado o dia e a noite. A gente viu também que o movimento de translação é o movimento que ocorre em torno do Sol e dura 365 dias, ou seja, um ano. A gente também aprendeu que os anos bissextos ocorrem a cada 4 anos, por causa daquelas 6 horas que restam, certo, do ano. E a gente viu que as estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo terrestre e ao movimento de translação. Por hoje é só, turminha. Nos vemos nas próximas aulas. Continue se cuidando e até a próxima!